From our archives, the Billy Graham Classics. Agora, essa noite, eu quero que você abra comigo o versículo 11 de Judas. Judas é um pequeno livro escondido no final da Bíblia, e há apenas alguns versos. Esta é apenas uma frase de um verso, e aqui está o que diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Ai deles, pois eles seguiram o caminho de Caim. Agora, que é uma expressão estranha, é o caminho de Caim. E, no entanto, quando pego a Bíblia, encontro uma coisa interessante, que existem apenas dois modos de vida em toda a Bíblia. Um é o caminho de Caim e o outro é o caminho de seu irmão Abel. Abel foi aceito por Deus e Caim foi rejeitado por Deus. Portanto, existe o caminho de Abel e existe o caminho de Caim. E essa noite quero falar sobre esses dois irmãos, porque eles foram os primeiros filhos na história da humanidade. Deus criou Adão e Eva. E eles tiveram dois filhos, seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. E encontramos irmãos em toda a Bíblia, como Jacó e Esaú, Moisés e Arão, Absalão e Aminon, Tiago e João, Pedro e André, José e seus irmãos. E no 4º capítulo de Gênesis você encontra a história. A fascinante, desafiadora, emocionante e trágica história de Caim e Abel. Você vê, eles foram os primeiros filhos nascidos, eles foram os primeiros agricultores, eles realizaram a primeira cerimônia religiosa e eles tiveram a primeira briga e o primeiro ato de violência, que já foi descrito nesse planeta. Foi feito por Caim contra o seu irmão, quando ele matou seu irmão em um ataque de raiva, por ciúme e inveja. Mas Adão e Eva devem ter ficado entusiasmados quando esses meninos apareceram, porque Eva disse: eu consegui um homem do Senhor, está escrito. Veja, Adão e Eva acabaram de passar por um período muito trágico, uma experiência terrível. Eles se rebelaram contra Deus no Jardim do Éden. Agora, no Jardim do Éden, onde eles viveram, eles nunca tinham tido uma guerra. Não havia exércitos, não havia polícia, não precisavam deles, pois não havia prisão, não havia pobreza, não havia sofrimento. Era um mundo maravilhoso para se viver. E eles se rebelaram contra Deus. E Deus os expulsou do paraíso. Expulsou-os do Jardim do Éden e diz, no 3º capítulo de Gênesis, para que eles não tocassem na árvore da vida. Por quê? Se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados. Nesse sentido, a morte é uma bênção para toda a raça humana. Suponha que Hitler vivesse para sempre. Suponha que pessoas como Stalin e Eichmann vivessem para sempre e atormentassem a raça humana. Mas uma geração passa e outra vem. Está constantemente mudando e mudando. Deus os expulsou para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre em seus pecados. Mas Deus também prometeu, antes de expulsá-los, que enviaria o Redentor um dia. E ele ilustrou isso saindo, matando alguns animais, derramando sangue, e vestindo Adão e Eva com peles. E Deus estava ensinando que a única maneira de se aproximar dele no futuro, para sempre, era através do sangue e pelo sangue. O caminho é o sangue. É por isso que você pega a Bíblia e encontra tanto sangue. Alguém disse que o cristianismo é uma religião sanguinolenta, e é. O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. E toda vez que você vai e toma comunhão em sua igreja, e você pega o copo do suco ou do vinho,
É um símbolo do sangue que foi derramado naquela cruz por você. E sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Agora, Caim nasceu com instintos pecaminosos. Porque você vê que herdamos o instinto de pecar. Herdamos dos nossos pais. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Isaías disse, todos nós como ovelhas nos desviamos. Nós lemos em nosso jornal na semana passada como eles estão pintando sacos de lixos com coisas psicodélicas. E eles parecem bonitos. E eu vi alguns deles, mas por dentro ainda é lixo. Agora você está todo arrumado esta noite. A maioria das pessoas, quando vem a uma reunião, uma igreja, dá o melhor de si. Você pode vir de uma área de uma pessoa pobre, você pode vir ganhando muito dinheiro, você pode estar em extrema pobreza. E você pode estar sofrendo nesta bela parte dessa cidade, em Kentucky. Pois por dentro, ciúme, orgulho, luxúria, idolatria, inveja, tudo isso está dentro do coração do homem. Todos os pecados, a humanidade é culpada. Isso está no sangue, está no seu próprio coração. Você sabe, Jesus disse aos fariseus de sua época que eles eram sepulcros caiados, mas por dentro eram ossos podres da morte. Não é de admirar que os fariseus odiaram Jesus, porque Jesus disse em Mateus 23, vocês são hipócritas, vocês são lindos por fora, se vestem bem, são religiosos, você parece que serve a Deus, mas o seu orgulho, a sua luxúria, a sua hipocrisia. E Deus conhece todas essas coisas secretas, e Deus olha para dentro de você, e Ele diz a você, Senhor Batista, Senhor Metodista, Senhor Assembleano, ou quem quer que seja você, eu vejo você e o que vejo indica em seu coração que está cheio de rebeldia. Você precisa de perdão. Você precisa ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, quando Caim nasceu, Eva, eu acho, pensou que o nascimento de Caim era de alguma forma um presente de Deus, que cancelaria seus pecados. Ela pensou que talvez Caim fosse o Messias que Deus havia prometido. E ela disse, meu filho é de Deus. Você sabe, há evidências em todos os lugares de que todos nós gostaríamos de cancelar nossos passados e pecados. Gostaríamos de entrar em contato com Deus de alguma forma, mas se rejeitarmos o caminho de Deus e seguirmos o caminho de Caim, seremos rejeitados por Deus. Nós nos voltamos para as estrelas, nos voltamos para qualquer coisa que nos livre dessas culpas e nos dê um propósito e significado para a nossa vida e existência. E Eva pensou que talvez Caim fosse ajudá-la como seu filho. Mas Caim nasceu em um mundo com tremendas vantagens. Nunca houve uma guerra, não havia ódio e nem ciúme, sem pobreza. E ele tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar. Ninguém nunca foi morto, ninguém nunca foi assassinado, ninguém nunca roubou nada. Era um mundo maravilhoso. E Caim também era religioso. E ele e seu irmão eram religiosos. Mas isso não os satisfez de forma alguma. Caim decidiu rejeitar o caminho de Deus. Caim decidiu seguir o seu próprio caminho. E só existem dois modos de vida, o caminho de Caim e o caminho de Abel. Ambos eram religiosos e vieram para adorar a Deus, mas vieram de forma diferente. Deus disse, sem derramamento de sangue não há perdão. Então Abel trouxe um sacrifício de sangue. Foi feio, estava sujo, porque Deus escolheu o sangue. Você já pensou nisso? Muitos de nós sentimos repulsa ao olhar o sangue, nos sentimos mal quando vemos isto. Nossos pecados são feios, nossos pecados são sujos, e toda vez que vemos sangue, isso nos lembra de nossos pecados que são feios diante de Deus e causarão julgamento.
Mas Caim não trouxe sangue. Ele disse, é muito sujo, é muito feio, vou trazer as melhores frutas que tenho, vou trazer os melhores vegetais que tenho como oferenda a Deus. Mas a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz, apenas pelo sangue. Dizemos que podemos chegar lá de outra maneira. Temos nosso próprio caminho descoberto e você sabe, muitas pessoas acreditam que Jesus hoje é alguém da forma como eles concebem. Ele é um revolucionário. Muitos estão aí cantando, escrevendo, falando sobre Jesus. Espero que continue. Mas tenha certeza de quem é Jesus. Ele é mais que apenas uma estrela. Jesus é o Filho do Deus vivo. Quando ele morreu na cruz, ele não ficou lá. Ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. E quando ele derramou seu sangue, aquele sangue significava algo. Significava que Deus agora era capaz de perdoar todos os seus pecados. Significa que Deus agora era capaz de transformar você e escrever seu nome no livro do céu. Porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Deus pode agora permanecer justo e justificador do pecador. Veja, se assim posso dizer, com reverência, Deus enfrentou tudo isso e disse: o salário do pecado é a morte. Você tem que morrer. Você está sob a sentença de morte. Como Deus pode vir e simplesmente perdoar e acabar com tudo isso? O júri diz que um homem como Charles Manson é culpado. Mas suponha que o juiz dissesse: vamos deixar Charles voltar para a sociedade, fazer tudo o que ele tem vontade, ser um homem livre, tanto faz. Não, isso não seria justiça. Suponha que ele diria isso a você: você é culpado, eu sou culpado. Nós quebramos as leis de Deus, todos nós. Deus não vai vir dizer: vamos esquecer isso. A menos que alguém pague a pena de morte. Estamos sob a sentença de morte. Bem, alguém pagou a pena de morte, por mim e por você. Jesus Cristo na cruz pagou a pena de morte. Derramou seu sangue e agora Deus pode dizer: eu te perdoo, a dívida está paga. Isso é o quanto Deus nos ama. Isso é o que o Evangelho é. A palavra Evangelho significa boas novas, e as boas novas para toda a raça humana. Preto, branco, amarelo, vermelho, seja quem você for, seja qual for a sua posição social, o seu status econômico, Deus está dizendo: eu te amo, eu te perdoo. Esse é o Evangelho, não tem cores, não tem raça, e não importa os seus pecados, não importa, o importante é que Deus diz: eu te perdoo, eu te amo e provei isso entregando meu filho na cruz. Essa é a maneira de Abel. Agora o caminho de Caim é dizer a Deus: não, eu quero ir para o céu, quero ser salvo. Mas vou seguir meu próprio caminho. Eu não vou entrar no seu caminho, Deus. Eu não gosto do caminho do sangue. Não gosto de seguir o caminho da cruz. Não quero morrer para mim mesmo. Desistir de tudo, não quero. Tudo que eu amo, não. Todos esses meus desejos e paixões, deixar para trás, eles podem estar errados, mas, Senhor, eu quero me apegar a eles. Vou seguir meu próprio caminho, de alguma forma chegarei lá. Não, você não vai chegar. Só há um caminho para o céu. Uma porta. E o caminho é o caminho da cruz. E sem a cruz não há salvação. De acordo com a Bíblia Sagrada. Então eles trouxeram seus sacrifícios a Deus. E você sabe, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós vamos à igreja. Tentamos viver uma vida boa e moral. Pagamos todas as nossas contas. Fazemos o melhor que podemos. E pensamos que isso será bom o suficiente. Não, deve chegar um momento em que você deve nascer de novo. Tem que chegar um momento em que você é convertido. E observe, a Escritura diz em Hebreus capítulo 11, versículos 4,
que Abel fez a sua decisão por Deus pela fé. Abel não entendeu isso. Você não tem que ser um teólogo para chegar a Jesus Cristo. Você não precisa entender tudo sobre o Evangelho ou a Bíblia quando você vem a Cristo. Venha com o pouco conhecimento que você tem. Você sabe que é um pecador, sua consciência diz isso. Você sabe que Cristo é o Salvador. Isso é tudo o que você precisa saber. Apenas venha e receba-o pela fé. Diz, pela fé, Abel fez o seu sacrifício a Deus. Veja, Caim não veio pela fé, ele veio por suas próprias obras, suas próprias justiças, e Deus disse, não, Caim, você foi rejeitado. Mas ele aceitou Abel, e Abel com certeza está no céu. E nós o veremos algum dia. Agora o que aconteceu? Caim ficou com ciúmes, ele ficou com raiva. E um dia, quando eles estavam no campo, ele pegou uma pedra e bateu na cabeça de seu irmão e o matou. Assassinato. A primeira violência, o primeiro assassinato, a primeira guerra na história da raça humana. E continua desde então. E sempre continuará. Até que Jesus volte e estabeleça seu reino. Porque, veja bem, a guerra vem do coração humano. A Bíblia diz, de onde vêm as guerras entre vocês? Elas vêm de sua própria mentalidade, da sua própria carnalidade. As guerras mundiais são apenas expressões das guerras que existem no seu interior do coração. Há muitas guerras acontecendo no mundo todo agora, além do Vietnã. O homem é um animal guerreiro. Eles continuam lutando e se matando. Há guerras acontecendo nas cidades deste país agora, nas áreas rurais, pessoas sendo assassinadas às centenas todos os meses, pessoas sendo mortas nas rodovias por motoristas embriagados e motoristas com a influência de drogas. Brigas e brigas nos lares entre maridos e esposas, entre filhos e pais. Guerras, guerras, guerras e guerras. Somos um povo guerreiro. E o primeiro ato de violência foi cometido por Caim, por causa do ciúme. Você vê, começou em seu coração. Ele provavelmente pensou nisso por um longo tempo. E tinha ciúmes de seu irmão, e esse ciúme deu vazão a um sentimento de ódio que terminou em assassinato. E Deus veio um dia e avisou a Caim. Ele disse, Caim, você sabe que o pecado está à espreita na porta do seu coração. Mesmo antes de ele cometer aquele assassinato, Deus falou porque ele conhece os corações. Deus diz, cuidado, o pecado está batendo ao seu coração. Ele se agacha como um tigre, se agacha como um leão, pronto para assaltar. Já ouvi pessoas dizerem, se eu estivesse em determinadas situações, não faria uma coisa dessas. Não faria, dependendo do evento, determinadas pressões, você pode fazer isso. Todos nós temos a tendência de cobiçar e odiar, ter ciúme e orgulho em nossos corações. Não sabemos o que faríamos. Somos todos rebeldes contra Deus. E sob determinadas circunstâncias, com o tipo certo de tentação, podemos fazer qualquer coisa, ou o tipo certo de pressão. E Caim foi avisado por Deus. E Deus te avisou na Bíblia que você é capaz de qualquer pecado. E toda pessoa nesta audiência já quebrou algum dos mandamentos de Deus. E a Bíblia diz, se você quebrou um, você é culpado de todos. E depois da morte de Abel e depois do assassinato que aconteceu, Caim provavelmente enterrou o seu irmão, tentando ocultar o seu pecado. E Deus disse, Caim, onde está seu irmão Abel? E Caim disse, não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? E então Deus disse uma coisa interessante. Ele disse, a voz do sangue do teu irmão clama da terra. A Bíblia diz que seus pecados estão escritos. Deus disse, Caim, você pecou. Eu tenho que julgá-lo. E Deus o julgou. Deus disse, fugitivo e vagabundo serás na terra. E Caim disse, meu castigo é maior do que eu posso suportar. E pelo resto de seus dias, Caim suportou esse castigo. Por aquele ato violento em que matou seu irmão, teve
ciúmes dele, odiou e depois o matou. Entregue sua vida a Cristo e você poderá enfrentar a realidade. Você não precisa tomar uma droga, um comprimido ou um copo de álcool para enfrentar a realidade da vida, ou as circunstâncias, ou os problemas, ou as provações. Deixe Cristo entrar no seu coração, tomar conta da sua vida e lance todos os seus fardos sobre Ele, pois Ele cuida de você. A Bíblia diz que o Senhor colocou uma marca em Caim. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E isso acontece quando as pessoas se afastam de Deus, as pessoas fogem da presença de Deus, eles vivem uma vida desgarrada. Eu prefiro estar a um palmo do inferno e seguir na direção contrária do que estar a 1 milhão de milhas fora do inferno e seguir na direção do inferno. Alguns de vocês estão perto do reino de Deus, mas é como se estivesse a 1 milhão de quilômetros distante, porque estão indo na direção errada. Você está indo no caminho, na direção do Caim, religioso, mas você ainda não experimentou Cristo por si mesmo. Outros de vocês estão indo em direção ao céu e ao reino de Deus, tropeçando, vacilando, talvez falhando, mas o seu é o caminho da cruz, o caminho de Abel. E você está dizendo: Senhor Jesus, seja meu Senhor, seja meu Salvador e seja meu Cristo. Esses dois jovens, Caim e Abel, tipificam todos os jovens que estão no mundo hoje. Você assumiu o seu compromisso e sua decisão com Jesus Cristo? Você confiou nele? Você diz: bem, Billy Graham, o que devo fazer? Você tem que se arrepender dos seus pecados e isso significa que você tem que estar disposto a desistir dos seus pecados e mudar sua maneira de viver. Em segundo lugar, você tem que vir pela fé simples de uma criança. Observe, eu disse como uma criança. Jesus disse que você tem que se tornar como uma criança. Há muitos professores hoje aqui, mestres, pessoas em PhD, em ciências, filosofia e outras disciplinas. Mas você tem que se tornar uma criancinha intelectualmente e espiritualmente. E você tem que dizer: Senhor, eu não entendo, este é um reino que eu não entendo, mas eu venho pela fé. Tem que ter a fé de uma criança, como a fé de uma criança em seu pai ou a sua mãe. E então você tem que dizer: eu estou disposto a segui-lo e servi-lo, não importa o que custe. Rapaz, moça, pai, mãe, filhos, quem quer que seja você, se levante do seu assento, como centenas de pessoas vieram nos cultos anteriores, e fica aqui na frente dessa plataforma e deseja ouvir: recebo a Cristo, quero seguir o caminho de Abel, quero que meu passado seja perdoado, quero saber que eu vou para o céu. Vou pedir que você se levante e venha agora mesmo. E depois que você vier, vou dizer umas palavras, fazer a oração, dar literatura, e você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Se você estiver com alguns amigos, eles vão esperar. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. Aqueles que estão na galeria começam a se levantar e venham agora mesmo, rapidamente, centenas de vocês. Agora levante-se todos dos seus lugares e venham aqui. Eu vou pedir que você se levante, o coro vai cantar. E você pode estar no coro agora, e Deus falou com você esta noite. Há uma vozinha no seu coração falando: é o Espírito de Deus.